glória. Pode se sentar, povo de Deus, como é bom estar na presença do Pai, amém? Em nome de Jesus, bom demais. Primeiramente, agradecer muito, meus irmãos, por ontem, né? Que bacana, que legal. Não só ontem, desde o preparativo, né? Festa bacana é quando a gente já se diverte desde a preparação, né? Foi muito legal, né? Vocês estão todas de parabéns e os irmãos também que participaram, nós juntos, todos nós, né? Também ficamos aí atrás, né, nos bastidores, em nome de Jesus. Vamos então para a boa e santa palavra, em nome de Jesus. Vamos começar hoje com Jó. Jó capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó, verso 2. Livro de Jó, capítulo 42, verso 2. Amém. Vamos lá? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Meus irmãos, aqui é a parte final do livro de Jó. Depois que Jó vive toda aquela experiência que a gente conhece, né? Que ele, tinha tudo, perdeu tudo, ficou na mais profunda desagregação humana, né? Até o corpo dele cheio de feridas, perdeu todos os bens. Tinha que debater ele com os amigos, não entendia o que estava acontecendo com ele, e no final depois Deus mostra para ele da grandeza, da maravilha, né, da providência de Deus, e ele então fala essa frase, Jó falando para Deus: bem sei eu que tudo podes. Ó Deus, o Senhor pode tudo, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Meus irmãos, o culto de hoje, na ministração da palavra, é dedicado a essa reflexão. Quando Deus tem um propósito para a nossa vida, meus irmãos, se nós seguirmos perseverantemente o caminho que Deus colocou na nossa frente, fique tranquilo, Deus vai confirmar. Amém? Nós vamos pegar o exemplo do apóstolo Paulo e ver como que, uma vez tendo recebido a revelação de que ele deveria pregar o evangelho no coração do Império Romano, que era a capital Roma, um monte de coisa conspirou para isso dar errado, mas no final ele chegou lá. Ele enfrentou naufrágio, maldade, cadeia, até uma víbora mordeu ele para tentar na reta final pará-lo, mas Deus confirmou, e ele foi pregar no Império Romano, no centro, no coração do Império Romano. Amém? Então acompanha comigo. Essa história começa lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 11. Atos 23, 11. Atos 23, 11. Amém. Atos 23, 11. E na noite seguinte, apresentando-se o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Meus irmãos, Paulo recebeu essa revelação direto do Altíssimo. Olha como é que o versículo ele é construído: apresentando-se-lhe o Senhor. Então o Senhor se fez presente. Como a gente não sabe, e também não importa. Às vezes o irmão fica contando, mas como foi? Foi num sonho, foi numa visão,
Foi com um anjo, o próprio Deus, foi Jesus. A palavra não falou, a Bíblia não falou, a gente não vai ter essa curiosidade, mas o que importa é o sentido, o que importa é a substância do que está sendo dito. Paulo estava em comunhão permanente com o Altíssimo. Por quê? Porque ele estava recebendo revelação, e estava escrevendo para a gente, amém? Então naquela noite, ele recebeu essa revelação, ele recebeu esse recado de Deus: tem ânimo, ou seja, fique firme, persevere, não se deixe abater, amém? Busca aí coragem, porque eu tenho um plano para você. Do mesmo jeito que você testificou de mim em Jerusalém, agora eu quero que você testifique de mim lá em Roma, em muitos quilômetros de distância, amém? Numa época que não tinha carro, não tinha avião, amém? Você vai lá para Roma agora, para pregar minha palavra. E aí começa a jornada de Paulo. Ela começa aqui no mesmo Atos 23:12, próximo versículo. Imediatamente depois que ele recebeu essa mensagem de Deus, olha o que acontece. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Oh, meu irmão, mas não passou nem 24 horas. Deus falou com ele: eu tenho um plano para você. O diabo imediatamente se levantou. Que petíssimo. Meus irmãos, Paulo pregar em Roma foi fundamental para hoje nós estarmos aqui, amém? O diabo não ia deixar acontecer fácil, então imediatamente ele tomou o coração daqueles que eram usados por ele. Olha, mais de 40 homens disseram assim: a gente não vai comer nem beber água até matar Paulo. Que sério. Paulo então estava ameaçado de morte, mas Deus não ia deixar nada acontecer com ele. Vamos avançar um pouquinho, vamos lá para o verso 23, mesmo capítulo, tá bom? Eu estou pulando os versos só para a gente, só o tema aqui, senão ia ficar muito longo a pregação. Olha só. Os judeus então foram lá no governador para acusar Paulo. Dizer assim: governador, porque só um segundo aqui. Lembra que Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos? Naquela época, como a Judéia estava sob domínio romano, as leis referentes à pena de morte tinham que ser romanas. Ou seja, ninguém poderia ser executado pela lei local. Ok? Um juiz ou um governador tinha que dar ordem, amém? Tinha que ser um romano, assim como foi com Jesus. Os judeus então que queriam matar Paulo não podiam matar com as próprias mãos, então eles foram no governador, falou: governador, tem que executar esse Paulo. E aí olha a reação do governador: e chamando 2 centuriões lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalo e 200 lanceiros para irem a Cesareia, e aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. Então olha só, quando os judeus ameaçaram matar Paulo, aquele que estava responsável por Paulo naquela ocasião não entregou Paulo aos judeus, mandou Paulo para outra cidade. Paulo estava sob custódia do Império Romano já nesse momento, porque justamente porque os judeus queriam matar ele. Então Roma pegou e prendeu ele, Paulo, e aí agora está mandando Paulo para outra cidade. Ou seja, olha a providência de Deus. Talvez fosse mais fácil falar: quem é Paulo? Prega para esses homens aí, deixa matar. Mas não. Ao tocou no coração,
desse romano, e esse romano falou assim: não, vou levar Paulo lá para onde ele vai estar seguro ali, sob custódia direta do governador. Meus irmãos, humanamente falando, não faz muito sentido isso aqui. Nesse meio tempo, Paulo também descobriu que tinha uma conspiração desses mesmos judeus para, tipo, se os romanos fizessem, eles iam interceptar Paulo e matar Paulo. E olha a quantidade de soldado que foi mobilizada para guardar Paulo: 200 soldados e 70 cavalos. Não, 70 cavalos, ou seja, a cavalaria é a elite do exército. Para um homem, um judeu, qual o sentido disso aqui? Humanamente falando, zero. Mas Deus tinha um propósito para Paulo. Você levantou 40, eu vou levantar 200. Se o diabo levantar 40, Deus levanta 200. E Paulo é levado então para Cesareia, para estar diretamente com o governador Félix. Eu também não vou falar isso aqui agora, senão vai esticar demais. Mas Paulo aproveitou esse momento para pregar para o governador. Amém? Ele foi levado junto com o governador, ele pregou de maneira que o governador, que Paulo ganhou graça aos olhos do governador. Ou seja, os judeus que queriam prejudicar Paulo exaltaram a pregação de Paulo, levaram ele para outro nível. Até então Paulo estava pregando dentro das sinagogas. Agora Paulo está pregando para os governantes. A maldade dos judeus levaram Paulo a um outro nível, um nível mais elevado de pregação. Amém? Estão entendendo, meus irmãos? E pregar para as autoridades não era uma coisa, não era questão só a prestígio de estar na coisa, não. Porque se você ganha o coração de uma autoridade, o que acontece? Ela para de perseguir. Amém? Ela entende: não, deixa os cristãos pregarem para lá. Porque se o governador não gostasse dos cristãos, ele mandava o exército bater e matar todo mundo. Era importante. Deus estava usando Paulo, estava dando as condições para o evangelho frutificar. Vamos avançar mais um pouquinho. Atos 24, 1. Não se dando por satisfeitos, levaram Paulo então para Cesareia. E quando ele estava lá, preso perto do governador, um grupo de judeus foi atrás de Paulo para tentar mais uma vez convencer os romanos a executarem. E aí a gente chega no 24. Estão comigo? 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos de um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. Vamos lá. Paulo estava em Jerusalém. Deus falou para ele: eu quero que você pregue lá em Roma. 40 homens se levantaram para dizer: nós não vamos comer e beber água, porque nós vamos matar Paulo. Conspiraram: se os romanos não matarem, nós não vamos matar. Aí a guarnição romana mandou ele lá para um lugar mais forte, lá para Cesareia, para ficar bem sob a mão, sob a custódia do governador. Aí vem os judeus, olha só, não é qualquer um não, o sumo sacerdote, o chefe dos religiosos judeus, acompanhado de um tal de Tértulo, que era um orador. O que era um orador? Vamos que mudar a palavra: um advogado de acusação. É isso, uma pessoa que fosse eloquente para convencer o governador Félix que ia matar Paulo. Estão entendendo o investimento aqui? Já está investindo muito para parar Paulo. Conseguiu, meus irmãos? Conseguiu o contrato, mais uma vez. Vamos lá para o verso 23, 24, 23. Mesmo capítulo 24, mas agora nós vamos para o verso 23, amém? Amém? O que o governador fez quando os judeus intervieram lá com tudo que eles tinham, fizeram aquela intercessão: tem que matar Paulo. O efeito foi: o governador, 24, 23, mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Ou seja,
Os religiosos judeus foram até o governador para dizer: tem que matar. E o que o governador fez? Trata ele melhor. Agora pode deixar os discípulos dele, pode deixar os seguidores dele virem conversar com ele, ele pode escrever cartas, amém? E olha que coisas lindas vão sair daqui. Sabe o que vai sair dessa situação? Carta aos Filipenses, amém? Carta aos Efésios, carta aos Colossenses. Vai nascer dessa situação, desse tratamento com brandura. Paulo não apenas estava falando para os governadores como está sendo um produtor de teologia, espalhando a mensagem e organizando as igrejas pelo mundo, enquanto estava encarcerado, aguardando o momento de ser levado a Roma. Meus irmãos, o que eu quero chamar a atenção do início ao fim dessa palavra é que quando Deus tem um propósito para a tua vida, o diabo vai se levantar, mas Deus vai te confirmar. Cada vez que o diabo jogar uma flecha contra você, 1.000 milhares de flechas vão vir em sentido contrário. Deus vai te honrar. Paulo agora está comendo do bom e do melhor, dormindo bem, escrevendo, recebendo discípulos, pregando a palavra na corte do governador, falando às altas autoridades. E aqueles religiosos que queriam envergonhá-lo foram humilhados. Imagina um sumo sacerdote, um homem de alto prestígio junto ao povo, vai ao governador e faz um intercede, dizendo: mata esse homem comum, quem é Tarso? Quem é Paulo de Tarso? E o governador não faz o que o sumo sacerdote quer. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É como se tivesse ali um governador e fosse o presidente da Assembleia Legislativa e pedir: ô governador, faça esse favor para mim, por causa de um homem comum, o governador não faz. Os poderosos estão sendo humilhados, porque o poder nesse mundo não é nada perto do poder de Deus. Está claro, meus irmãos? Agora veja o que acontece um pouco mais adiante, 28:3, ainda em Atos dos Apóstolos, amém? Capítulo 28, aliás, vou primeiro para o 26. Ainda para o 28 não, vamos para o 26:32. Enquanto ele ainda estava em Cesareia, o governador Félix terminou o mandato, veio Agripa, Paulo lá na prisão, escrevendo suas cartas, pregando, organizando as igrejas. E aí, num determinado momento, Paulo apela a César. Ele fala o quê? Eu sou um cidadão romano, então a minha sentença não pode ser proferida aqui. Eu quero me defender junto ao imperador. Por que Paulo podia fazer isso? Deus é maravilhoso. Deus preparou tudo desde muito antes. Paulo tinha uma coisa que João, que Pedro não tinham. Ele era um cidadão romano. E na época o cidadão romano tinha certos privilégios, tinha muitos privilégios. Quando ele era julgado, um cidadão romano era julgado, ele podia apelar à autoridade acima daquele que ele está sendo julgado. Olha que coisa. O diabo levantou homens para matar Paulo, obrigando Paulo a ser preso em Jerusalém. Por causa da maldade deles, ele foi levado ao governador. Paulo poderia nunca ter ido ao governador, mas ele acabou indo por causa da maldade dos judeus. E quando ele vai ao governador, ele já está numa instância superior. No momento de ser julgado, ele fala assim: já que eu sou romano, eu quero ser julgado pelo mais alto do que o governador, por superior do governador. Quem é o superior do governador? O próprio imperador. Estão entendendo, meus irmãos? Não era o propósito de Deus que Paulo fosse a Roma? Paulo então disse: já que o governador já está me julgando, eu quero apelar
superior do governador. Quem é o superior do governador? O imperador. Ou seja, a maldade levou Paulo a poder chegar no governador e depois poder chegar ao imperador. Meus irmãos, presta atenção. Quando Deus tem um plano para a vida de alguém, Ele usa até a maldade do diabo. Se esses 40 não tivessem pegado no pé de Paulo, e depois se o sumo sacerdote não tivesse ido contra Paulo, Paulo podia ter sido esquecido, nunca ter acesso a nenhuma autoridade, mas nesse momento ele está tendo acesso ao governador e daqui a pouco ao imperador, justamente porque os maus se levantaram contra ele. Está ficando claro, meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Então ele apela a César. E olha a fala de Agripa. Agripa era o governador, que primeiro foi Félix, acabou o mandato de Félix, chegou a Agripa. Aí a fala de Agripa e Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houvesse apelado para César. O governador já tinha formado juízo, e já tinha falado assim: esse homem aqui não tem culpa nenhuma, por mim libertava, mas como ele apelou a César, eu não posso libertar, eu tenho que mandar ele para a mão. Amém? Ou seja, o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui é que Paulo venceu os judeus que queriam matá-lo. Paulo convenceu o governador de que ele era inocente. Mas o plano de Deus não era que Paulo tivesse a liberdade. O plano de Deus é que Paulo fosse pregar em Roma. Então ele vai continuar preso para chegar em Roma. Então, meu irmão, minha irmã, atenção. Às vezes você está naquela oração para sair do problema, e Deus ainda não te deixou sair do problema. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus está te preparando é maior e melhor. E que se você sair do problema hoje, você não alcança a bênção maior lá na frente. Amém? Para Paulo era mais confortável ser liberado e pode ir para casa. Mas não. Lembra que Deus falou: tem bom ânimo, paciência. Você vai começar agora a trilhar um caminho que vai te levar a um lugar muito importante. Fica firme. Então o conveniente às vezes não é o conveniente. O conveniente não é que Paulo fosse liberado por Agripa. O conveniente é que Paulo continuasse preso por mais um tempo para chegar lá em Roma. E nós vamos ver no desfecho que lá em Roma coisas surpreendentes vão acontecer. Amém? Continuando então, agora vamos para 27:9. Mesmo Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 9. Amém? Como é que Paulo poderia chegar em Roma? Parte ele teria que andar por terra, parte pelo mar. Como ele já estava na Cesareia, o nome completo de Cesareia era Cesareia Marítima, você já imagina que é litoral, né? Então, para chegar em Roma, ele teria que ir de quê? De navio. Amém? Então, o governador destacou um oficial do exército romano para escoltar Paulo até Roma. Sabe o que é escoltar, né? É um oficial que vai acompanhar Paulo, vai levar Paulo. Amém? E aí ele vai ter que passar pelo mar. Então ele vai ter que pegar um navio até uma ilha, depois pegar outro navio, até outra ilha, depois pegar outro navio, até chegar lá em Roma. Amém? Deus já venceu os religiosos judeus. Será que o diabo agora vai desistir? Claro que não. O diabo vai tentar outra estratégia. Vamos chegar aqui em 27:9. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa
vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. O que essa parte aqui está nos dizendo? Amém? Presta atenção aqui para fazer sentido. Num desses trechos de navio, Paulo advertiu o centurião que estava acompanhando ele, que estava escoltando, falando: amigo, não vão pegar esse navio não, porque esse navio, eu estou sentindo que esse navio vai naufragar. Deus fala com a gente, meus irmãos. Quando Deus fala para você, não vai por aí não, vai. Amém? Só que Paulo não tinha controle. Ele está preso, então ele não toma decisão. Quem toma decisão? O centurião. E o centurião estava convencido de que dava para trafegar, dava para pegar aquele barco e seguir à frente. Por quê? Porque o piloto do barco disse: não tem problema não, a gente chega lá. Ou seja, o centurião escutou o piloto e não escutou Paulo. Então eles embarcaram naquele navio. O que aconteceu com aquele navio? Vamos ver? Vamos avançar aqui um pouquinho. 27:41. Estão comigo? Achou? Dando, porém, um lugar de 2 mares, eles estão dentro do navio, né? Encalhar ali o navio e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. O que aconteceu com o navio? Naufragou. Paulo avisou, não avisou? Falou: não vamos entrar nesse navio não, centurião, esse navio vai afundar. Deus avisa, meus irmãos. Só que Paulo, nesse caso, ele é vítima, ele não pode escolher. O centurião tomou a decisão. Então, meus irmãos, às vezes nós somos colocados em lugares que a gente sabe que não deve estar. Por isso você vai dizer: então o diabo triunfou? Claro que não. Deus vai continuar te guardando. Amém? Às vezes você sabe que se você for deslocado para aquela função do seu trabalho, o negócio não vai ser bom. Às vezes você tem um setor, um departamento lá da empresa que você sabe que é contaminado, que não é legal, que não é um ambiente bom para você ficar lá. Você até pede: me manda para esse lugar, não. Só que você não é o patrão, você não é o chefe, você não toma decisão, então o seu chefe vai e te manda. Deus te avisou, Deus te mostrou, você fez o que podia. Mas o chefe é o chefe, te mandou, você acha que Deus vai largar a mão de você? Não, você fez o teu possível, não foi suficiente, deixa comigo, que agora eu vou fazer o possível. Então o navio que Paulo sabia que ia naufragar, naufragou. E você acha que Deus deixou Paulo morrer? Nem Paulo e nem nenhum tripulante e nem nenhum viajante, ninguém que estava dentro daquele navio morreu. Deus salvou todo mundo, exceto o navio e a sua carne. Amém? Então veja bem, vamos aqui amarrando. Paulo estava em Jerusalém. Deus falou para ele: me convém que você pregue em Roma, como você pregou em Jerusalém. Tenha bom ânimo, fica firme, não vai ser fácil. Você tem que ter aí, perseverança. Ok. Vieram então 40 judeus e disseram: nós não vamos comer nem beber até matar Paulo. As autoridades romanas então, ao invés de entregar Paulo para a multidão, levou Paulo para o governador. Então foi o sumo sacerdote junto com o orador eloquente para acusar Paulo perante a autoridade. E ao invés de convencer o governador Félix, o que aconteceu? O contrário, Paulo caiu nas graças do governador. Saiu o governador Félix, entrou a Agripa, o que aconteceu? Ainda assim, Paulo continuou nas graças das autoridades, ao ponto que a Agripa dizia: eu poderia liberar Paulo. Agora Paulo, esse primeiro plano do diabo deu errado. Então Paulo agora está indo para Roma, está viajando. Ele vê que aquele navio vai afundar. O centurião diz: nós vamos entrar mesmo assim. O diabo vai lá e estende a sua mão e faz o navio afundar. O que Deus faz? Salva Paulo. Estão entendendo, meus irmãos? Vamos avançar mais um pouquinho? Agora nós vamos para 27:42. Vamos só ler essa parte aqui, Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado.
Ainda teve essa, hein? Não se dando por satisfeito, que agora que o navio está naufragando, o soldado teve a belíssima ideia: vou matar então os presos para eles não fugirem. Aí o que acontece? Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Ainda teve a ideia de matar os presos, mas o centurião que estava com Paulo não deixou que acontecesse. Olha só, não bastou que o navio naufragasse, ainda teve um sujeito que deu a ideia: mata Paulo. O diabo age, meu irmão. Mas todos se salvaram. Amém até aqui? Agora sim, 28:3. Agora acabou o problema, né? Eles estão em Malta, uma ilha que fica ali já mais perto de Roma, mais perto da Itália. Acabou o problema. O navio naufragou, a ideia de matar os presos não vingou, todo mundo se salvou. Pronto, agora é só esperar outro navio para Roma. É assim? Não. O diabo vai tentar de novo. Agora desse jeito. 28:3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Meus irmãos, vou te falar, né? Ainda bem que Deus falou: tem bom ânimo, filho, que não vai ser fácil. Paulo escapou dos 40, escapou das autoridades, naufragou o navio, teve ideia para matá-lo. Agora que o Paulo vai respirar tranquilo, acabou? Acabou não, filho. Ele foi pegar uns gravetos para jogar no fogo, está todo mundo molhado, irmã Maria. Acabou de sair do naufrágio, todo mundo com frio. Então eles pegaram uns gravetos para fazer uma fogueira, todo mundo ficar ali perto da fogueira e se aquecer. Paulo mete a mão nos gravetos para pegar ali, na hora que ele bota a mão, vem uma víbora e pá, morde a mão. Olha o comentário que as pessoas que estavam nesse momento até fizeram. 4. E os bárbaros, quem que é bárbaro, meu irmão? Todo mundo que não era cidadão romano era considerado bárbaro, amém? Os estrangeiros. Vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não deixa viver. Os caras perceberam que a situação do Paulo não estava fácil. Esse cara acabou de sobreviver ao naufrágio e vem uma víbora e morde a mão dele, porque ele sabia que aquela víbora tinha um veneno mortal. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Está claro, meus irmãos? Nem o veneno da víbora foi capaz de parar Paulo. Não fez mal nenhum. Aliás, isso aqui até permitiu que Paulo, depois eu não vou entrar aqui para não esticar demais, que Paulo convertesse pessoas naquela ilha. Ele agiu para converter as pessoas, porque as pessoas ficaram tão entusiasmadas com o fato do homem sobreviver a um naufrágio, tomar uma picada de serpente mortífera na mão e não morrer, que os caras falaram: como é que você está vivo? E ele falou: por causa de Deus. Então eu quero me converter esse Deus aí. Amém? Deus transforma a maldição em bênção. E para terminar, o finalmente da situação é que Paulo acaba chegando em Roma. Amém? Vamos ler aqui para frente para a gente ver esse momento, o que acontece com Paulo em seguida. Vai lá. E eles esperaram que viesse inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando o parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia uma herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Então Paulo recebeu então acomodações. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e de disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou.
Feito, pois, isto, vieram também ter com eles demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Olha só, meus irmãos, tudo isso acontecendo por causa do infortúnio do diabo que quis derrubar Paulo, fazendo-o naufragar. Os quais nos distinguiram. Por que está na primeira pessoa? Porque Lucas, que escreveu esse livro, estava com ele nesses episódios, então ele está escrevendo na primeira pessoa. Os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. 3 meses depois partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde indo coxeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puterione, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com ele, e depois nos dirigimos a Roma. Amém? E de lá, ouvindo os irmãos, novas de nós nos saíram ao encontro à praça de Apio e as 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Então Paulo foi para a cadeia. Paulo foi para um apartamento. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto eles lhes disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. O que ele está fazendo aqui? Ele está explicando para os judeus tudo o que aconteceu com ele. Está pregando. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, seita é cristianismo, tá? Notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, nós não escutamos nada lá que veio da Judéia, nem tua carta, nem carta dos outros, mas nós sabemos que está todo mundo falando mal do cristianismo. E Paulo estava lá, falando com os judeus. E havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés quanto pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Paulo então ficou num apartamento em Roma, pregando o evangelho no coração do império, montando ali, fortalecendo ali a fé cristã no lugar que era mais propício do seu irradiamento pelo mundo, porque o império era extenso e todo mundo, como diz na época a frase, todos os caminhos levam a Roma. Paulo teve a oportunidade de defender a fé daqueles que estavam ouvindo falar mal. Ele teve condição de defender a fé entre os judeus que queriam matá-lo. Ele teve condição. A Bíblia não fala, porque aqui se encerra as passagens, mas pela tradição nós sabemos que ele esteve com o imperador e pregou no império, no coração do império romano. Deus havia dito para ele naquela noite: você vai pregar em Roma. Não importa o que o diabo fizesse, você vai pregar em Roma. Mas eu quero chamar a atenção para um aspecto, meus irmãos. Sobre o poder de Deus e a providência divina, a gente sabe muito bem. Deus é capaz de fazer o que quer, mas eu quero chamar a atenção para Paulo. Paulo podia ter chorado e pedido perdão aos judeus.
Ele não fez isso. Paulo podia ter se acovardado e não ter defendido a sua fé perante o governador. Ele defendeu a fé. Paulo podia ter entregado a vida dele quando aquele centurião falou: nós vamos entrar naquele navio. Ele, sabendo que o navio ia naufragar, falou: agora acabou. Mas ele manteve-se firme. Ou ele podia ter recebido aquela picada da cobra e ter se entregue ao veneno, mas não, mas ele sacudiu a mão. Paulo teve o bom ânimo. Paulo seguiu a instrução de Deus. Paulo perseverou. E Deus foi confirmando passo a passo. E aqui, meu irmão, o livro dos Atos dos Apóstolos se encerra. Não como se fosse o encerramento dos Atos dos Apóstolos. Não, é o encerramento dessa história. Porque o livro de Atos dos Apóstolos não tem fim, justamente porque essa história continua através de nós. Do mesmo jeito que Deus confirmou Paulo até Roma, Deus está confirmando tudo até nós e continuará confirmando na nossa vida o seu ministério do futuro. Agora nós temos que ter bom ânimo e perseverar. Amém? Glória a Deus. Então aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.